Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar a Gênese do nosso irmão Kardec, obras de nosso irmão Kardec. Mas antes, vamos ler o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da terra física, e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores a existência é toda material, a vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas, porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, pedimos aos irmãos espirituais que nos dê entendimento das palavras que aqui for lida. Pedimos ao nosso irmão Kardec, autor dessa obra. Pedimos ao seu altivo, a Dona Ivone, guias espirituais e diretores desta casa. Pedimos aos nossos guias, aos nossos irmãos, que nos auxiliem, que nos ajudem a entender. Peço por nós, encarnados, peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, entendimento. Mas eu peço em nome de Jesus, mas acima de tudo, com a permissão de Deus, em nome do amor, que iniciaremos o estudo nessa tarde. Que assim seja. Cadê o professor? Cadê o professor? A Gênese. Sonilton, o senhor não vai vir com tênis? Sapato na mão. Então, boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade. Nós paramos aqui na introdução do livro A Gênese, quando ele diz o seguinte: generalidade
eu posso fazer o seguinte, ler, porque é pequeno, e semana passada a gente explicou tudo que nós lemos. Eu vou ler continuamente e daremos início, logo no início, ao conteúdo do livro. Vamos lá. A introdução também é conteúdo, né? Ó, esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Como seu título indica, ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente: a Gênese, os milagres e as predições, nas suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis, se não considerarmos um dos 2 exatamente como a formação da água seria inexplicável se deixássemos de levar em conta um dos seus 2 elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos existem em grande quantidade nas Escrituras, e é pelo desconhecimento da lei que os rege que os comentadores dos 2 campos opostos, girando incessantemente no mesmo círculo de ideias, uns desconsiderando os dados positivos da ciência, outros os do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução racional. Então, o que Kardec está dizendo aqui? O que foi dito como milagre até agora, né, o título, nós falamos semana passada, a predição, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na verdade, a gente compreende, com o conhecimento da doutrina espírita, que nos mostram 2 princípios, o princípio material e o princípio espiritual, a explicação de todos os fenômenos que até então foram chamados de milagres. Sem um deles, como ele colocou aqui, Kardec colocou, sem um deles, como acontece com a água, sem um dos seus elementos, não poderia explicar a molécula da água, sem o oxigênio ou o hidrogênio. Como não teria explicação, sem levar em consideração o elemento material e o elemento espiritual, nas manifestações mediúnicas, ou nos chamados fenômenos mediúnicos, ou nos milagres e nas predições. E continua Kardec: essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ele retira, é verdade, da maioria desses fatos a característica sobrenatural. Porém, o que vale mais, admiti-los como resultantes das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta leva consigo a própria base da instituição, enquanto que sua admissão nesse título, não suprimindo mais que os acessórios,
deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas para a crença de verdades que, até pouco tempo atrás, consideravam como utopias. Ficou bem claro, né? Portanto, esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, sob um ponto de vista especial. Sua documentação estava pronta, ou pelo menos elaborada há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Era preciso, inicialmente, que as ideias que deviam constituir a sua base chegassem à maturidade. E, além disso, levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Nele, tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir seguramente. Uma solução dada precipitadamente antes da elucidação completa da questão seria uma causa mais de atraso que de adiantamento. A importância da causa na questão que aqui se trata nos impunha o dever de evitar toda precipitação. Então, nesse parágrafo, ele está dizendo que a Gênese, esse livro que estamos estudando, veio no momento certo. Ele não podia vir antes. Era necessário amadurecer as ideias em torno da doutrina espírita, principalmente em torno do Livro dos Espíritos, que é a base, é a coluna vertebral de toda a doutrina espírita. Pareceu-nos necessário, antes de entrar no assunto, definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da nossa doutrina. Essas considerações preliminares que afastam dela toda a ideia de misticismo constituem o objetivo do primeiro capítulo intitulado Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra, de algum modo, o nó da questão. Não obstante a parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela não é, nem pode ser, mais que o resultado do seu ensino coletivo e concordante. Somente nessa condição, ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Foi aqui que nós paramos semana passada. Nós explicamos bem sobre esses pontos, esses aspectos, mas vamos ressaltar aqui nesse parágrafo que a doutrina espírita vem da manifestação de vários espíritos, através de diversos médiuns, em vários lugares diferentes. Então isso dá um caráter universal à doutrina espírita. Se viesse apenas de um médium, seria a opinião dele, de um espírito, seria a opinião dele. Como tem aí, tem os evangelhos de Rusteng, tem outras doutrinas, tem o Ramatiz, traz as suas ideias. Estão falando coisas, é a ideia deles, não é uma ideia universal. Então, não é a doutrina do Espírito, é a doutrina dos Espíritos. E doutrina, nós já vimos, semana passada, nós já vimos, né, o significado da palavra doutrina. Generalidade e concordância no ensino, tal é a característica essencial da doutrina.
a própria condição de sua existência, daí resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle e da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Me dá o Evangelho, por favor. Aqui no Evangelho, vamos ver se eu encontro logo, é bem na introdução. Tem o prefácio. O Evangelho foi escrito em 1864. Aqui no Evangelho, na introdução, aí tem aqui, número 1, número 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Isso é muito importante. Está logo no início aqui da obra do Evangelho. E Kardec repete ali no livro A Gênese. Então, a introdução. Número 1, objetivo desta obra. Ele traz aqui o objetivo do Evangelho. Número 2, a autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. E o que ele diz aqui? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir só para ele a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram o Espiritismo se tivesse manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina. Porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos sem outra garantia que a sua palavra. Admitindo-se da sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu ridículo de amizades e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo mundo. E a gente tem que ter esse cuidado, né? De não ter adeptos. Né? O meu seguidor, o seguidor da Adilane, é o seguidor do Cristo, da doutrina espírita. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra, surge de todos os lugares, a cada um de nós, e cada um de nós pode beber nessa fonte. E ele continua aqui falando, na falta de um homem, para difundi-la, sempre haverá espíritos que alcançarão todo mundo. Aí ele vem falando sobre essa propagação, e eu quero ler um pedacinho aqui. A concordância no ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor controle. Mas vamos lá. É muito importante isso aqui. A gente lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
quando ele fala aqui, eu não encontrei, porque eu estou andando rapidamente, mas ele diz o seguinte, é que a doutrina espírita veio de diversos pontos diferentes, através de diversos médiuns e diversos espíritos. Cerca de 1000 centros espíritas espalhados vieram as mensagens, chegavam as mensagens até Kardec. Eu li o Evangelho para um entendimento melhor da universalidade da doutrina espírita. Aconselho a todos, ler toda a introdução do Evangelho, todo o item 2, né, que vai clarear bastante a nossa mente. Então a gente continua. O Livro dos Espíritos, achou aí, Dilane? O Livro dos Espíritos só viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo, geral. No mês de abril de 1867, viu-se completar seu primeiro decênio. Nesse intervalo, os princípios fundamentais dos quais se formaram suas bases foram sucessivamente acabados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos, mas nenhum recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, ficaram de pé, mais fortes do que nunca, enquanto que todas as ideias contraditórias que tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todas as partes, o contrário era ensinado. Este é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, visto que ele nunca nos atribuímos o mérito. Continua, Dilane. Os mesmos escrúpulos. Pode continuar, já está acabando. Página 19. Os mesmos escrúpulos presidiram a redação das nossas outras obras. Nós podemos verdadeiramente denominá-las Nós podemos verdadeiramente denominá-las, segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo ocorre com esta que podemos, por razões, identificar, dar como completa. O mesmo ocorre com esta que podemos, por razões idênticas, dar como completa das precedentes, né, das anteriores. Cumprimento. Dar como cumprimento. Como complemento, continua, das precedentes. Das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade delas sobre a doutrina. Não obstante, os leitores assíduos
da revista puderam ali observar, na forma de esboço, a maioria das ideais que estão desenvolvidas. A maioria das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra, como fizemos com as precedentes, destinado. A revista espírita é, frequentemente, para nós, um campo de experiência, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes constituintes da doutrina. Então, a gente, após o estudo do livro A Gênese, daqui mais meia hora, a gente vai iniciar o estudo da revista espírita, que ele citou aqui. Então, ele deu aqui, assina Allan Kardec, a introdução do livro, aonde ele diz, nesses últimos parágrafos, que depois de 10 anos do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, essas ideias estavam bastante já difundidas e havia um entendimento a respeito da doutrina espírita, para só depois, em 1869, no tempo certo, ser lançado o livro A Gênese, que Kardec já vinha escrevendo. Agora, nós vamos iniciar o capítulo 1. Então, a gente vira a página, A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Vai, Edilane. Podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra. Quer dizer, ela é, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto, vindo do alto, é absoluta ou passível de modificações, trazendo aos homens toda a verdade. A revelação não teria o feito de impedi-los do uso das suas faculdades, uma vez que lhes poupariam o trabalho da pesquisa? Só pergunta aí, hein? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a utilidade da moral que pregam? E essa moral não é outra senão a do Cristo, que já se conhece? Entendeu? Ele fez aqui uma série de questões. Continuam com as questões, né? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que é indispensável para conduzir-se na vida? Essas são as questões
sobre as quais devemos nos deter. Então, ele vai começar a responder todas essas questões. Né? Todas as questões. Porque essas questões vão dizer em que se fundamenta a doutrina espírita. Em que ela se fundamenta. Então, a primeira questão que ele colocou ali, podemos considerar o espiritismo como uma revelação? E se é uma revelação, nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? E por aí vai. Tá. Aí ele foi fazer uma porção de questionamentos, e agora ele vai responder. Aí ele vem dizer, primeira coisa, vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. O que é revelar? E a doutrina espírita é uma revelação. O que é revelar? Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar o véu. E figuradamente, descobrir, tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida. Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada que é divulgada, a qualquer ideia nova que nos ponha a par do que não sabíamos. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações, podendo-se assim dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace e Lavoisier, entre outros, foram reveladores. Então, isso é o que significa a palavra revelar. Número 3. O caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, consequentemente, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação. Se ela for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como resultado de uma concepção humana. Então, está aí. Então, o caráter essencial de qualquer revelação é a verdade, é dizer a verdade. É tornar conhecido um fato. Então, vamos lá. Qual o papel do professor diante dos seus alunos, senão de um revelador? O professor ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada um, a sua cota de observações, da qual se aproveitam os que vêm depois dele. O ensino é, portanto, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem e outros que as ignoram, e que sem isso as teriam ignorado sempre. É bem difícil, né, a Gênesis, o estudo. O professor, porém, ensina apenas o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que,
pouco a pouco se apaga, se propaga. Que seria da humanidade sem a revelação dos gênios, que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses gênios? Por que são gênios? De onde eles vêm? O que é feito deles? Observemos que, na sua maioria, trazem, ao nascer, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que se desenvolvem com pouco esforço. Adilane, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando do caráter revelador da doutrina espírita. O professor é um revelador, o cientista é um revelador. Quando ele traz algo que nós desconhecemos, ele revela para a gente. Sim. Tá? É isso que ele está falando. E ele está dizendo qual a revelação da revelação, quando mente e quando não mente. Quando e uma característica da revelação deve ser a verdade. É a que ele diz ali. Como ele colocou. Ali em cima ele está dizendo, continua aí, pertencem realmente à humanidade. Pertence realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Portanto, onde adquiririam esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer, como os materialistas, que o acaso lhe deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior, é legume mesmo? Que um legume maior e mais saboroso do que outro? Pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhe deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. É uma pergunta. Se tudo fosse obra por acaso, a inteligência não seria mais do que um legume maior, um legume menor. Não teria o mesmo mérito. Aí aqui ele coloca, pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a comum dos homens? Esta suposição é igualmente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. Aí chegou no X da questão. Tudo isso ele está dizendo para explicar o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. O gênio traz uma alma que já é mais vivida do que as outras almas. Jesus é uma alma, é um espírito mais vivido do que todos nós. Foi criado na nossa frente. É um irmão mais velho. Daí a sua sabedoria. Daí o seu comportamento ilibado, pois ele conquistou conhecimentos e moralidade com o seu próprio esforço. O gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que os que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender, é chamado de gênio. Mas o seu saber é o fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele reencarna, seja para fazer com que os outros aproveitem o que sabe, seja para alcançar mais conhecimentos. Vide Jesus, o nosso mestre. Legal. Continua. Aí que deu para entender. Entendeu? Os homens sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mais entregues
às suas próprias forças. Esse progresso é muito lento e se não forem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens geniais, que surgiram em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Ele colocou aqui uma frase interessante, quando ele diz assim: os homens, sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Por si só a gente progride, mas se a gente não tiver a ajuda de outros mais adiantados que nós, esse progresso se torna muito lento, muito lento. É como ele comparou o professor. Você ser um professor demoraria muito mais tempo para aprender. Por isso vem esses espíritos adiantados que já conquistaram valores antes para servir de mestres, de guias, de modelo. Aí você tem esses espíritos como o Dr. Bezerra, que nos mostra um total desprendimento da vida material. Um Leon Denis, um autodidata que se esforçou muito para chegar ao grande escritor que foi. Um Allan Kardec, que enquanto todos brincavam com as mesas, ele vê ali naquela dança das mesas toda uma ciência, toda uma filosofia e toda uma religião. E por aí vai, chegando ao ápice desses mestres, que é o Mestre Jesus. Com a sua simplicidade, com a sua pureza d'alma, com a sua inteligência, sua elevação moral, serve hoje, sempre serviu e servirá de guia e modelo para a humanidade. Podemos parar no número 6, né? Podemos parar aqui no número 6. Pode. Ou quer ler o 6 e ir parar no 7? Pode ser também. Lê o 6 e a gente para semana que vem no 7. Desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas, por que não se admitiria que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de seus conhecimentos, se fazerem a humanidade avançar, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de estimularem o progresso em um determinado sentido? Se a gente admite a solicitude de Deus, quer dizer, o carinho, Ele está sempre junto a nós, sendo o que é ser solícito, está sempre pronto a nos atender, em atender a todas as suas criaturas. Por que os espíritos não poderiam fazer isso em nome de Deus, nesse sentido? Por que não se admitiria que eles recebam uma missão como a que um embaixador recebe do seu governante? Este é o papel dos grandes gênios. O que eles veem fazer, senão ensinar os homens as verdades que eles ignoram. Aí você vê aí esses homens aí como um Chico. Por que todo mundo não faz o que o Chico fez? Olha o adiantamento do Chico. Por que nem todos os espíritos fazem o que André Luiz fez? Por que nem todo mundo faz o que Kardec fez? Tinham milhares de pessoas lá. Mas Kardec se destacou. Olha o gênio. E você vai para o gênio no campo da ciência, da filosofia. Olha um Santos Dumont da vida. Olha um Albert Einstein. Olha um Alexandre Fleming.
olha um Carlos Chagas, e por aí vai, e por aí vai. Olha Jesus Cristo. E ainda ignorariam por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio com a ajuda, do qual eles poderão elevar-se ainda mais rapidamente, esses homens geniais que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo rastro luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que estes sabem, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, seja na esfera física, seja na filosófica, são revelações. Se Deus permite a vinda de reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, fazer com que apareçam para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cuja ideia atravessaram os séculos. Está aí. Entendeu agora? Tá bom, tá ótimo. Vamos parar por aqui? Sim. Semana que vem a gente continua. Faz a prece. Então pode fazer. Tem mais prece depois. Em seguida, a gente vai ter um intervalo de 10 minutos e vamos estudar a Revista Espírita. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, agradecemos os guias que nos ajudaram a entender, agradecemos por todos nós, encarnados e desencarnados, agradecemos a Dona Lourdinha, ao seu altivo, a essa casa, agradecemos o amor de vocês, a paciência de vocês para conosco. Agradecemos, Jesus. Acima de tudo, agradecemos a Deus pedindo permissão para dar-nos, por encerrado, o estudo desta tarde em torno da Gênese, sempre em nome do amor que vibra nesta casa, do amor que vibra em nossos corações, já desenvolvendo-se, do nosso amor, Lourdinha. Que assim seja. Amém. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.